Olá a todos, professor Marcos Ítalo. Hoje nós iremos falar sobre um assunto bem interessante, pessoal, que são os números racionais, tá bom? Professor, quem seriam os números racionais? Pessoal, os números racionais são todos aqueles números, tá, que você pode escrever ele na forma de uma fração, tá certo? Uma fração. Tá? E como é que a gente define a fração, professor? O que é exatamente uma fração? Pessoal, uma fração é uma razão, uma divisão entre dois inteiros, tá bom? Então vamos representar os números racionais, o conjunto de todos os números racionais, por essa letra Q. Então quem seriam os números racionais? Então são todos os números que você pode escrever na forma A sobre B, tá? Forma de fração que você conhece, onde A e B são números inteiros, né? A pertence aos inteiros e B pertence aos inteiros, tá? Lembrando que esse número de baixo, que é o denominador aqui, ele não pode ser zero. Então a gente bota esse asteriscozinho aqui para indicar que nós estamos tirando o zero dos números inteiros. Então isso aqui é um racional. Para ser racional, você tem que escrever em forma de fração, tá bom? Vamos ver aqui exemplo de números racionais. Olha, o primeiro exemplo que nós podemos dar são os números naturais, tá? Os números naturais que nós já conhecemos, que são que nós utilizamos para contagem, né? Para ordenação, que é aquele primeiro conjunto numérico que se estuda, os naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e assim por diante. Todos esses números, pessoal, eles podem ser escritos como fração. Então eles também são racionais, ó, tá? Ok? Pegue, por exemplo, aqui, vou pegar aqui o número 3. O número 3 você pode escrever tranquilamente como 6 sobre 2, olha, tá bom? Então eu escrevi em forma de fração. Né? Peguei o número 3, que é o número natural, e escrevi como uma razão entre dois inteiros. Ó. Aqui é como se fosse o A e o B. Tá? 6A sobre B, 6 sobre 2. E é claro que não é só essa fração que você usa para representar o 3. Tem várias frações equivalentes. Você poderia ter escrito 3 sobre 1, 12 sobre 4 e assim por diante. Então, todo número natural que você pegue aqui, você vai poder representar em forma de fração. Tá bom? Então, todo número natural também é um número racional. Ok? Outro exemplo de número racional, são números que você já conhece, são os números inteiros, pessoal. Vamos só relembrar os números inteiros. Eles incluem os números inteiros negativos. É isso? Inteiros negativos. O zero. E os números inteiros positivos. São justamente, se você pegar do zero para frente aí, você tem os naturais aqui dentro dos inteiros, né? Ok? Os não negativos seriam os naturais. Então, esses números aqui, todos, tá? A gente já viu que os naturais, que essa parte da direita, né? Eles podem ser escritos como fração. A gente já viu que isso aqui, daqui para lá, são esses aqui, já podem ser escritos como fração. E esses aqui também, pessoal. Então, todos os inteiros também são números racionais. Nós podemos escrever como racionais, tá? Por exemplo, se você pegar um inteiro menos 5, menos 5 é um número inteiro, negativo. Você pode escrever isso aí como menos 5 sobre 1, ou menos 15 sobre 3, por exemplo. E a fração também é divisão. 15 dividido por 3 dá 5. Menos 5, ó. Tá? Então, várias formas você pode encontrar para escrever esse número aí, menos 5, como uma fração. Tá? Então, você está aí um número inteiro, que é menos 5, representado na forma A sobre B. É como se o A fosse 15 e o B fosse 3, né? 15 negativo. Forma de fração. 15 é inteiro, 3 é inteiro. Ok? Então, números naturais são
racionais, números inteiros também são racionais. Outro tipo de número racional, pessoal, os números decimais finitos. O que é isso, professor? O número quebrado, né? Chamado número quebrado. Só que ele tem fim, né? Por exemplo, se você pegar um número decimal finito, como esse aqui, ó, 1,7, tá bom? Ó, ele acaba no 7 aqui. E todo decimal desse tipo aqui, pessoal, você pode escrever como uma fração decimal. Ou seja, uma fração que tem no denominador 10, 100, 1000, 10.000, uma potência de 10. Então, essa aqui você pode escrever como 17 sobre... É só contar as casas decimais, não é isso? Ó, tem uma casa decimal depois da vírgula, que é o 7. Então vai ficar 10. 17 sobre 10. Se você tivesse 2,68. Então, eu posso escrever como um inteiro 268 sobre... São duas casas decimais sobre 100. E assim por diante. Se for 3 casas sobre 1000, 4 casas sobre 10.000 e assim vai. Tá, pessoal? Então, pessoal, todo número decimal, tá? Finito, que tem fim, você pode escrever dessa forma aqui como uma fração. Ó. Isso é uma fração, tá? A forma A sobre B. Então, todo número quebrado, né, decimal finito, é um número racional, tá? Aí, professor, e os infinitos, aqueles que não têm fim? Existe um tipo de decimal infinito que também é racional, pode ser escrito como fração, pessoal. São as chamadas dízimas periódicas. Então, o número decimal infinito, ou seja, não tem fim, diferente daquele lá de cima. Mas que seja periódico, tem um número que se repete, são as chamadas dízimas periódicas. Tá? Elas também podem ser representadas como uma fração. Tá? As dízimas periódicas, pega um exemplo de uma dízima periódica. Pega esse aqui, ó. 0,555. Imagine que o 5 se repita indefinidamente. 555, tá certo? Isso aqui é uma dízima periódica, tá? E existe uma fração para representar. Tá? Se é uma dízima periódica, esse número aqui, que se repete, a gente chama ele de período. E aqui é a dízima, 0,5555, assim por diante. Eu posso representar isso aqui pela fração 5 sobre 9. Essa fração aqui é a chamada fração geratriz. Ela gera a dízima. Tá bom? Ok? Em outro momento, nós podemos ver como é que a gente acha essas frações, tá? Mas veja bem, olha como dá certo. Vou pegar aqui 5 dividido por 9. 5 sobre 9 seria 5 dividido por 9. Ó. Tá? Para dividir 5 por 9, eu vou acrescentar um zero, né? Eu vou colocar aqui um zero. 0, aqui, ó. Ficou 50 por 9. Vai dar 5, porque 5 vezes 9 é 45. Chega mais próximo. Subtrair para dar o resto. Encontramos 5, né? 50 menos 45, olha. 0 de novo. 5 de novo. 5 vezes 9, 45. Para 55. 5 de novo. E aí vai, pessoal. Né? 45. Então aqui vai continua indefinidamente. Você veja que quando você fez essa divisão aí, 50 por 9, você está 5 por 9, né? Você está gerando essa dízima aqui, 0,555 e assim por diante. Então, pessoal, toda dízima periódica, todo número decimal infinito, mas que tenha esse número se repetindo, ou o conjunto de números se repetindo, você pode escrever ela como uma fração, que é a fração geratriz. Então, todo número decimal infinito e periódico, ou seja, as dízimas periódicas, tá? Elas também são números racionais, tá? E finalmente, pessoal, o exemplo mais trivial, assim, mais básico, direto, tá? De um número racional são as próprias frações, né?
Porque como pela própria definição, os números racionais são aqueles que são escritos como frações. Uma fração já está escrito como fração, né? Então, se você pegar 1/3, 3/5, 7/2, qualquer fração, né? Menos 9/15. Então, qualquer exemplo de fração, positiva ou negativa, tá? Fração própria ou imprópria, todas elas são números racionais por definição, ok? Então, só relembrando, fazendo aqui um pequeno resumo, né? Então, quem são os racionais, né? Quem seriam os racionais? Quem são os racionais? Todos os naturais são racionais, os números naturais. Todos os números inteiros são racionais, ok? Todos. Então, naturais e inteiros, você pode escrever como fração, todos são racionais. Os números decimais, os números quebrados, né? Que têm fim, finitos, todos eles são racionais, e você pode escrever como uma fração decimal, fração cujo denominador é 10, 100, 1000 e assim por diante, tá bom? Todos os números decimais infinitos e periódicos, ou seja, as dízimas periódicas, também são números racionais, tá bom? E finalmente, pessoal, as frações próprias e impróprias, todos eles são números racionais, ok? Visto isso, pessoal, a gente pode entender bem esse quadro aqui, que seria uma comparação entre os conjuntos numéricos, que você já conhecia, os naturais e os inteiros, com os racionais. Como a gente viu que todo natural é racional, então eu posso representar esse diagrama aqui, que é os naturais, dentro desse diagrama maior, que são os racionais. A gente sabe que os inteiros, os naturais estão dentro dos inteiros. Então, e os inteiros, por sua vez, estão dentro dos racionais. Então, racional, que é esse de fora, o maior, né? Está contendo os naturais e contendo os inteiros. Naturais e inteiros estão dentro dos racionais. Tá bom? Professor, e aqueles números que não são naturais nem inteiros? Como aquelas frações, os números decimais e as dízimas. Então, eles estão aqui nessa região, ó. Essa regiãozinha aqui, dos racionais, e não estão nos naturais e nem nos inteiros. Ok? Agora, professor, uma dificuldade. Para eu representar números naturais inteiros numa reta numérica é muito simples. Mas como é que eu represento alguns tipos de racionais, como as frações e os decimais? Como é que eu represento essas coisas numa reta numérica? Por exemplo, eu tenho essas frações aqui decimais. 1/4, menos 2/5, 7/3 e menos 2,4. Vamos usar isso aqui como exemplo para ver a representação de racionais na reta numérica, tá? Ó, vou começar com 1/4. Vou começar aqui com 1/4. Ó, 1/4 é uma fração própria, pessoal, porque o numerador é menor do que o denominador. Então, para representar essa fração aqui, tem duas formas, tá? Ela é uma fração bem simples, 1/4, então está indicando, pessoal, é como se você pegasse o 1 aqui e dividisse em 4 partes. 4 partes, vamos por definição da fração, tá? Certo? Você sabe que o denominador aqui na fração própria representa o todo. É como se você tivesse aqui o 1 dividisse em 4 partes. E eu vou pegar uma delas. Tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Posso pegar, dividir esse espaço aqui entre o 0 e 1 em 4 partes. Uma, duas, pronto. Então eu tenho 4 regiões aqui. Procura fazer mais ou menos ao mesmo espaçamento. Então você tem aqui, ó. Você dividiu essa região aqui entre 0 e 1 em 1, 2, 3, 4. 4 setores, né? Como é 1/4, então eu vou pegar um deles. Seria bem aqui, ó. Ok?
Se eu tivesse aqui 3 quartos, 1, 2, pegaria desses 3, pegaria bem aqui. Então vamos lá, 1 quarto. Vou escrever lá, a representação ficaria bem aqui. Um quarto. Ok? Vamos fazer maiorzinho, né? Vou dar aqui a caneta. Tá bom? Então, o teu 1 quarto ficaria nessa posição aqui na reta, ó. Tá bom? Entenderam, pessoal? Agora, você poderia fazer de outra forma também, professor? Poderia, ó, porque 1 quarto eu posso escrever como uma divisão de 1 por 4. Vamos escrever como um decimal. Então, botaria 0 aqui, 0, tá 2, né? 2 vezes 4, 8. Diminui, 10 menos 8, resta 2. Acrescenta 0, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, para 20, nada. Então, ó, 1 quarto você pode escrever como decimal 0,25. E aí você chega à mesma conclusão que a gente fez aqui usando o conceito da fração, né? A definição da fração. Ó, porque 0,25 é depois de 0, né? 0,5 seria bem aqui, na metade, entre 0 e 1. Ó. E 0,25 seria a metade disso, ou seja, coincidiria com esse ponto. Ok? Então, duas maneiras de você pegar essa fração e localizar ela na reta numérica. No caso aqui, você interpreta a fração, você vai pegar uma aqui, dividir em 4 partes, e vai pegar uma delas, que o numerador indica justamente isso, não é isso? Tá? Então, peguei a primeira parte das 4. Tá? Ou então você divide 1 por 4 e encontra um decimal. Aí o decimal fica mais fácil para você localizar na reta, dá para localizar direto. Então, 0,25 no caso. Metade daqui para cá, metade de 0 e 1 é 0,5. E 0,25 é a metade de 0,5. Então ficaria aqui também. Olha essa outra fração, 2 quintos. Menos 2 quintos. Vamos usar essa técnica da questão da divisão, 2 quintos. Vamos transformar 2 quintos num decimal, tá bom? 2 quintos em decimal. Quem seria o decimal representando 2 quintos? Então vamos pegar 2 e dividir por 5. Olha, eu não posso dividir direto 2 por 5, mas eu posso acrescentar aqui um 0, 0, aí ficou 20 por 5. Ah, agora dá certo, professor. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20, para 20, nada. Então, 2 quintos é 0,4. Olha, pessoal, como vai ser fácil representar. É isso? Como vai ser fácil representar? 2 quintos. 0,4. Então, você tem aqui 0,5 seria a metade entre 0 e 1, tá certo? Então 0,4 seria um pouco antes. Isso. Supor que pegue bem aqui. De 0,5. Então eu vou poder escrever 0,4 aqui. Que é o 2 quintos. Tá bom? Então 2 quintos ficaria ali um pouquinho antes da metade de 0,5. Vamos encontrar agora 7 terços. 7 terços. 7 terços. Bem, 7 terços é uma fração imprópria. Tá? Uma fração imprópria. Então, vamos ver aqui outra forma de você achar esse número. Você pode fazer assim.
Vamos transformar essa fração imprópria num número misto. 7 terços. Vamos fazer essa divisão. Tá? Então, quando você faz essa divisão, 7 terços, aqui vai dar 2. 2 vezes 3, 6. 6 para 7 e 1. Vamos parar aqui. Porque agora eu escrevo o número misto. Como é que eu escrevo o número misto? Vamos recordar. Quando você divide, aí você vai escrever o seguinte número. Ó. 2 vai ser inteiros. E vai formar a fração com o resto 1 e o divisor. Então vai ficar 2 e 1 terços. Então a fração 7 terços nós podemos representar como 2 inteiros e 1 terço. Ok, pessoal? 2 inteiros e 1 terço. E como eu represento isso aqui na reta, professor? Olha, tá bem fácil. É como se fosse 2 mais 1 terço. Então 2, localiza 2, está aqui. Aí agora você vai pegar dentro desse espaço aqui, entre 2 e 3, 1 terço. Então vamos lembrar como a gente fez no primeiro caso, 1 quarto. Eu posso pegar esse espaço, dividir em 3 partes. Certo? Vou dividir em 3 partes. Vamos supor que eu vou pegar aqui. Pronto. Ó. Eu dividi esse espaço entre 2 e 3 em 3 partes iguais. Como é 1 terço, vou pegar uma dessas partes. Ou seja, vou pegar aqui. Ó. Tá? Então, esse ponto aí é 2 mais 1 terço. Ou seja, aqui se localiza 7 terços. Ok? Aqui se localiza 7 terços. Ok. Pessoal, vou fazer só uma mudança aqui. Vocês devem ter notado. Esse 2 quintos aqui. Nós vamos colocar... Ele é negativo, na verdade? Então vamos colocar ele aqui para o lado negativo, tá? Vou ver aqui um pequeno probleminha. Então 2 quintos, né? Do lado negativo. A gente viu que 2 quintos é 0,4, tá? Mas no caso aqui eu tenho menos 2 quintos. Menos 2 quintos. Então a gente botou aqui 2 quintos positivo. Então ali estaria correto. Né? Se você localizasse 2 quintos positivos. Mas no caso aqui é o 2 quintos negativo, né? Então vamos colocar para cá. 0,4, a metade 0,4, a metade 0,5 e aqui menos 0,5, aqui seria menos 0,5, só que é 0,4, então é um pouco antes de 0,5, e aqui, né? Tá bom? Então aqui é que estaria localizado realmente a fração menos 2 quintos. 2 quintos positivos seria exatamente ali onde nós colocamos, tá? Mas no nosso caso, menos 2 quintos aqui. Agora, passando adiante aqui, a última lá, que é menos 2,4, né? Presta atenção, menos 2,4. Está do lado negativo, como menos 2 quintos. Está do lado negativo, então vamos lá, menos 2, está aqui, menos 2,4, ó. 2,5 seria bem aqui, na metade. Vamos marcar 2,5. Isso. Então, se você dividisse aqui em 10 partes, então ficaria 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9 até chegar em menos 3. Tá? O 2,4 vai ser um pouco antes do 2,5. Vamos pegar bem aqui. Então, pronto, pessoal. Então, suponha que eu vou pegar esse ponto aqui, bem aproximado, né? E aqui vai ficar o menos 2,4. Tá bom? Ok? Então vocês estão vendo que não é tão complicado você fazer essa... É claro que não é direto como os números inteiros e naturais.
Mas também não é tão complicado você localizar esses valores racionais dentro de uma reta numérica, tá bom? Ok? E você sabendo fazer isso, você vai facilitar para um próximo passo que nós vamos ver aqui, que é a comparação entre os números racionais, pessoal. Ok? Isso porque, né, na reta numérica, os números que estão à direita são sempre maiores dos números que estão à esquerda. Ok? Lembre disso. Então, como é que vamos comparar aqui racionais? Professor, como é que eu comparo dois números racionais? Como é que eu sei se o número é maior, se é menor ou se é igual a outro? Tá bom, pessoal? Então, aqui algumas regrinhas básicas para facilitar. A princípio, no geral, tá? Quando você vai comparar racionais, você pode dizer o seguinte, comparando racionais, que na reta numérica, regra geral, tá? Na reta numérica, o número que está à direita é maior do que o número que está à esquerda. Então, na representação da reta numérica, o número que está à direita é maior certo? É maior do que o número que está à esquerda. Tudo bem? Então, se você, uma maneira rápida de você ver quem é o maior e quem é o menor é você representar os números na reta numérica, né? Você já viu como faz. E olhar quem está à direita e quem está à esquerda. Tá bom? Você, certo? Mas, para a gente não precisar ficar olhando a reta, nós temos algumas regrinhas básicas. Por exemplo, todo número racional positivo, ele é maior que todo racional negativo. Tá certo? Então, se ele está do lado à direita do zero, ele é maior do que quem está à esquerda. Então, por exemplo, se eu tiver 1,3 e eu tiver menos 10, presta atenção, 1,3 está do lado direito, é positivo. Menos 10 está do lado esquerdo, é negativo. Então, esse racional é maior do que esse. Tá bom? Se eu tiver 1/3, ele é maior que menos 1/3. Tá? Você tem um positivo e um negativo. Positivo e um negativo. Se eu tiver menos 31 sétimos, ele é menor do que 1/4. Ok? Por quê? Porque menos 31 sétimos é negativo e 1/4 é positivo. Então 1/4 é maior que 31 sétimos. Logo, menos 31 sétimos é menor do que 1/4. Ok? Então, regra geral, é isso que acontece. Então, se você for escrever numa reta numérica, o racional positivo fica à direita do racional negativo. Tá? Outra coisa que nós podemos ver. Todo racional negativo, pessoal, é menor do que zero. É isso? E todo racional positivo é maior que zero. Isso é claro que quando você vai representar na reta, os racionais negativos ficam antes de zero. E os racionais positivos ficam depois de zero. Tá? Então, se você tiver menos 4,5, que é um racional negativo, ele é menor do que zero. Tá? Se você tiver 3/8, que é um racional positivo, ele é maior do que zero. Tá? Então, isso é regra geral, porque se você pegar a reta numérica,
Isso? Você tem aqui o zero. E para cá você vai ter os positivos. E antes, os negativos. Então, todos os negativos, veja, estão antes de zero. Então, todos os negativos são menores do que zero. Por isso que você pode escrever tranquilamente isso. Todos os positivos estão depois de zero. Estão à direita de zero. Então, todos os positivos são maiores do que zero. Ok? Outra coisa. Entre dois racionais. Agora vamos comparar. A gente já comparou o positivo com o negativo. A gente viu que o positivo é sempre maior que o negativo. O positivo com zero. O positivo é sempre maior do que zero. O negativo com zero. O negativo é sempre menor do que zero. E agora vamos comparar dois positivos e dois negativos. Então imagina dois racionais positivos. Tá? Então, pessoal, do lado positivo não é tão complicado. O maior é o que tem o maior módulo. Tá certo? Professor, como é esse negócio de módulo? Pessoal, o módulo é a distância do número até o zero. Você pode escrever dessa forma, geometricamente. Tá bom? Então, se você tem dois racionais, vamos pegar aqui. Vamos pegar esse racional aqui, ó. 2,3. E tem o racional 1,5. Dois racionais positivos, tá? Módulo de 2,3, a gente representa assim, é maior que o módulo de 1,5. Por quê, professor? O que é que seria o módulo? Vou botar aqui a reta, usar a retinha para ajudar. 0, 1, 2, 3. Então, vamos supor que 2,3 esteja aqui. E 1,5 esteja aqui. Ó. Quando a gente fala módulo de 1,5, a gente está se referindo a essa distância aqui, ó, até o zero, essa distância. Quando a gente fala em módulo de 2,3, isso aqui é que seria o módulo de 1,5. Quando a gente fala em módulo de 2,3, a gente está se referindo a essa distância, ó, do 2,3 até lá. Tá bom, pessoal? E dá para ver que a distância do 2,3 até o zero é maior que a distância do 1,5 até o zero. É isso que ele quer dizer, maior módulo. Quem tem o maior módulo aqui, 2,3. Então, 2,3 é maior que 1,5. Tá? Por quê? Porque o módulo, a gente representa o módulo por esses dois tracinhos, e 2,3 é maior que o módulo de 1,5. Tá? Ok? Então, em geral, fica aquela regra básica, né? E lá na reta, o número maior está representado à direita do número menor. Entendido, pessoal, esse negócio de módulo? Então, o módulo é a distância da posição do número certo? Da abscissa do número lá até o zero, tá? Isso vale do lado positivo e do lado negativo. Como o módulo é uma distância, é sempre um valor positivo, tá? Ok? E como é que funciona aqui, professor? No lado negativo, se eu pegar dois racionais negativos. Então, pessoal, aqui muda um pouco de figura. O maior é o que tem o menor módulo. Então, imagine que eu vou comparar aqui menos 3,5, tá? Com menos 4,2, tá certo? Eu quero comparar esses dois, tá? Então, o módulo de menos 3,5 é 3,5. É só você tirar o sinal, para você saber o módulo. O módulo de menos 4,2 é 4,2. Basta tirar o sinal. Tirou o sinal, você sabe o módulo. Então, preste atenção. Quem é que tem o menor módulo? 3,5. Então, menos 3,5 vai ser maior
que menos 4,2. Entendido? Vai ser maior que menos 4,2. Então, nos números negativos, é o contrário. O que tem o menor módulo é que é o maior número. É assim que você vai fazer as comparações, tá bom? Ok? Então, dessa forma, você consegue saber realmente quem é o maior, quem é o menor, tá? E quem é igual, né? Quem é igual é quando eles são equivalentes, ok? Professor, e se o número estiver na fração? Você sempre vai poder escrever a fração como decimal e fazer o que a gente fez agora. Ou então reduzir essas frações ao mesmo denominador, tá ok? Então, pessoal, foi muito bom. Até a próxima!